Olá pessoal, tudo beleza? Hoje iremos dar continuidade aqui à nossa série de questões comentadas e hoje o nosso tema vai ser de princípios fundamentais, que vai ali do artigo 1º até o 4º da nossa Constituição. Então, se vocês gostarem do conteúdo, pessoal, deixem o like, comentem, compartilhem, deixem sugestões e também dúvidas aqui nos comentários que a gente vai estar respondendo as suas dúvidas, beleza? Então, sem mais delongas, vamos para o conteúdo. Bom, questão número 1, da banca CESP-CEBRASP de 2021, da Codevasf, tá? Então a gente tem aí a primeira questão. Julgue o item que se segue a respeito do Estado brasileiro e da sua organização. Embora se reconheça que o Brasil é um Estado democrático de direito, tal afirmação é uma construção doutrinária que não tem previsão constitucional expressa. Bom, pessoal, primeiramente a gente tem que fazer uma análise em relação ao nosso artigo 1º da Constituição aqui nessa questão. Então eu trouxe aqui para a gente dar uma analisada o artigo 1º da Constituição, que vai falar o seguinte: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e também do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito, né? Então já temos aqui, né, a questão de ser expresso, tá? Expresso na nossa Constituição. Então, temos a nossa resposta da questão. E também um outro ponto em relação ao artigo 1º é com relação aos fundamentos, tá, pessoal? Eu já falei isso em algum outro vídeo, mas é sempre bom a gente realçar mais essa dica. Quando uma questão ela falar sobre fundamentos, tá? Fundamentos da República Federativa do Brasil, tenham em mente que vão ser somente os incisos, tá? Os incisos 1, 2, 3, 4 e 5, né? O sociediva plu, tá? Então vamos ter a soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e também o pluralismo político. Lembrem-se muito bem que o parágrafo único, tá? O parágrafo único, ele não entra nesses fundamentos. Apesar de trazer aqui um ponto essencial para a nossa república, que é todo o poder emana do povo, né? Que isso a gente traz como sendo uma soberania popular. Se a questão falar que a soberania popular é um fundamento da República Federativa do Brasil, em relação à nossa Constituição, vai estar errado, né? Porque os fundamentos da República Federativa do Brasil vão ser o sociediva plu, tá? Então a gente tem aqui no artigo 1º, só relendo, a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal. Constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos esses, tá? Esses. Soberania popular não vai entrar neste rol de fundamentos especificados aqui no artigo 1º da nossa Constituição. Porém, né, fazendo uma ressalva em relação a isso, soberania popular é um dos princípios basilares da nossa democracia, tá, pessoal? Então, fiquem atentos a essa parte quando falarem dos fundamentos. Então, voltando aqui na nossa questão, vamos ter o seguinte: embora se reconheça que o Brasil é um Estado democrático de direito, tal afirmação é uma construção doutrinária que não tem previsão constitucional expressa. Vimos lá no artigo 1º da nossa Constituição, né, no caput, deixa eu escrever melhor isso aqui, lá no caput do artigo, que tem escrito, sim, né, Estado Democrático de Direito. Então, isso daqui não é verdade. Então, a gente tem como gabarito da questão número 1, errado. Questão número 2, banca CESP-CEBRASP 2021, PCDF, escrivão de polícia. Bom,
Questão 2. Com relação aos direitos humanos e responsabilidade do Estado e os direitos humanos na Constituição Federal, julgue o próximo item. Um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil é a prevalência dos direitos humanos, tá? Prevalência dos direitos humanos. Então, pessoal, nossa questão 2 ela vai falar sobre os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, né? E quais são os objetivos? Os objetivos eles vão estar lá no artigo 3º da nossa Constituição, que vão tratar de construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais e também promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Então, dentro dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, não existe a prevalência dos direitos humanos, tá? A prevalência dos direitos humanos vai estar lá no artigo 4º, inciso 2 da nossa Constituição, que vai falar sobre os princípios nas relações internacionais, né? A prevalência dos direitos humanos, tá, pessoal? Então, nosso gabarito aqui da nossa questão 2 está errado. Outra dica em relação a essa questão dos objetivos, quando a questão ela falar sobre objetivos fundamentais, já tenha em mente verbos, tá? Então, objetivo é uma ação e toda ação ela é gerada por um verbo, né? Então, a gente tem aqui no inciso 1, por exemplo, construir, tá? Construir. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. O inciso 2, vamos ter garantir. Garantir o desenvolvimento nacional. O inciso 3, vamos ter erradicar. Erradicar a pobreza e a marginalização e também reduzir as desigualdades sociais e regionais. E por fim, vamos ter o inciso 4, que vai falar em promover. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Então percebam, né, que todos os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, elas são constituídas por verbos, né? Construir, garantir, erradicar, reduzir e também promover. Então falou em objetivos fundamentais, lembrem-se que vamos ter verbos, né? Vamos ter ações, tá? Para conseguir então alcançar esses objetivos, tá, pessoal? Questão número 3. Banca FGV 2021 TCE Amazonas. Bom, a República Federativa do Brasil celebrou uma Convenção Internacional sobre Direitos Humanos que foi devidamente aprovada pelo Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 de votos dos respectivos membros. A Convenção Internacional assim aprovada é equivalente a... Então, o nosso artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, vai fazer menção a essa nossa questão de agora. Vai falar que os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão então equivalentes à emenda constitucional, tá, pessoal? Então, a gente tem aqui já na nossa alternativa a nossa resposta, né, que é a emenda constitucional. Então, uma convenção internacional ou um tratado internacional sobre direitos humanos que for devidamente colocado neste processo vai ter aqui como status, tá? Vai ter como status a emenda constitucional. Em relação a essa emenda constitucional, né, só uma curiosidade, essa emenda constitucional que vem de uma convenção ou tratado internacional sobre direitos humanos,
vai estar no mesmo patamar de uma emenda constitucional que for promulgada aqui no nosso país, tá? Então, pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, tá, pessoal? Então, pode existir alguma questão que vá falar sobre essa equivalência nessas duas emendas constitucionais. Então, lembrem-se que elas são equivalentes, vão ter ali o mesmo valor, né? Vão ter o mesmo peso, tá? Outra coisa em relação a essa questão são os requisitos aqui, que a gente tem que prestar bastante atenção neles, tá? Então, os requisitos para que haja, então, esse status de emenda constitucional para esses tratados e convenções, vamos ter, deixa eu colocar aqui, requisitos Então, vamos ter primeiro, tem que ser tratado ou convenção internacional sobre direitos humanos, tá? Não é qualquer, deixa eu até colocar aqui, não é qualquer tratado ou convenção internacional, tá, pessoal? Isso daqui vai ter que ser só sobre direitos humanos, né? Então, frisem muito bem essa parte, né? Tratado ou convenção internacional sobre direitos humanos. Já vi várias questões de concurso que colocam, né, tratado ou convenção internacional, né? Se não for sobre direitos humanos, a gente não há que se falar neste procedimento para que se torne uma emenda constitucional, tá? O próximo requisito é ser aprovado em cada casa do Congresso Nacional, tá? E o Congresso Nacional, ele vai ser aqui, deixa eu puxar uma setinha aqui, fica mais fácil. Vai ser a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, tá? A Câmara dos Deputados o Congresso Nacional vai ser a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. E essa votação, ela será em 2 turnos de 3/5, tá? 3/5 dos votos dos respectivos membros. Então, neste caso, quando a matéria ele for para uma casa, ela não terá somente uma votação, ela terá 2 votações, né? Serão 2 turnos de 3/5 dos votos dos respectivos membros. Por isso que é um procedimento tão trabalhoso, além de ter um quórum bem elevado, né? 3/5 dos votos, ainda é necessário ter 2 turnos, tá, pessoal? Então, lembrem-se muito bem e, principalmente, lembrem-se que esses tratados internacionais ou convenções têm que ser de direitos humanos. E relembrando, aqui o nosso gabarito da questão é a letra A, emenda constitucional. Questão 4, Banca FCC 2021, DPE de Roraima. Bom, dentre os princípios das relações internacionais, aquele que surgiu como consequência natural do processo de descolonização, ganhando impulso nos primeiros anos após a Segunda Guerra Mundial e que garante o livre desenvolvimento social e cultural de nosso país. Então, trata-se do princípio. Então, a gente tem aqui os princípios das relações internacionais elencados lá no artigo 4º da nossa Constituição, tá? Então, vamos analisar. Da não intervenção estrangeira. A não intervenção estrangeira, podemos sim deduzir que pode ser consequência natural de um processo de uma descolonização e também após a Segunda Guerra Mundial, pelo fato de não querer mais que exista uma intervenção estrangeira, também em relação à autonomia do seu próprio país. Porém, em relação a esse princípio, a gente não tem aqui o livre desenvolvimento econômico, social e cultural do nosso país, tá? Então,
a não intervenção estrangeira a gente já coloca meio que para fora em relação a isso. Já temos também a letra B, que vai falar sobre da igualdade e independência entre os povos. Também a gente coloca um pouco como consequência natural do processo de descolonização. Porém, a gente entra na mesma questão da alternativa anterior, né, que o desenvolvimento socioeconômico cultural. Né? A gente pode ter até essa questão social e cultural em relação à igualdade, porém, dentro da independência entre os povos não vai gerar, né, essa questão do livre desenvolvimento econômico, tá, pessoal? Então, a gente já também tira esta alternativa. Depois vamos ter do fortalecimento da autonomia interna. Bom, o fortalecimento da autonomia interna até que poderia ser, porque a gente tem aqui um processo de descolonização, também temos aqui o desenvolvimento econômico pelo fortalecimento de uma autonomia interna, porém, esse fortalecimento de autonomia interna, ele não está consagrado ali no rol do artigo 4º da nossa Constituição. Então, a gente não há que se falar nele, né, na alternativa C. E também vamos ter da prevalência dos direitos humanos. A prevalência dos direitos humanos, ela traz sim esse sentido de um processo de descolonização após a Segunda Guerra Mundial, né, que traz mais essa consciência em relação aos direitos humanos, tá? E o livre desenvolvimento econômico, social e cultural de nosso país. Ele não vai trazer essa questão, né, implicitamente, né? Os direitos humanos não vão trazer implicitamente esse livre desenvolvimento econômico, social e cultural de um país, né? Pode entrar até na cultura. Porém, ela traz mais relação a essa parte de descolonização e também esse impulso após a Segunda Guerra Mundial, né? E existe também dentro do rol dos nossos princípios das relações internacionais do artigo 4º. Porém, como eu disse, ela não traz esse desenvolvimento econômico, tá, pessoal? Já a alternativa E, da autodeterminação dos povos, este princípio ele estabelece que os povos têm o direito de determinar livremente sua condição política, econômica, social e cultural, né? Então, a gente já tem aqui que traz esse livre desenvolvimento econômico, social e cultural, né? Já em uma alternativa. Esse princípio ele ganhou força após a Segunda Guerra Mundial, quando muitas colônias de países europeus buscaram a independência e também a autodeterminação. Esse princípio ele é reconhecido pela Carta das Nações Unidas e é considerado um dos fundamentos do direito internacional contemporâneo. Então, em outras palavras, esse princípio ele reconhece a soberania dos povos e o seu direito de decidir sobre seus próprios destinos, né? Então, a gente já tem aqui a nossa alternativa. Só a título de mais aprofundamento, esse princípio da autodeterminação dos povos, ele tem suas raízes históricas no processo de descolonização do século XX, quando muitas colônias de países europeus eles buscaram a independência e também a autodeterminação. E foi consagrado na Carta das Nações Unidas em 1945 e em muitos outros instrumentos internacionais de direitos humanos. Então, o princípio de autodeterminação dos povos tem implicações importantíssimas para as relações internacionais, incluindo o direito dos povos à independência, à proteção a minorias, o respeito aos direitos humanos e também ao direito de autogestão cultural. Então, como a gente viu, ele tem uma relação muito grande com os direitos humanos. Porém, o que falta nessa alternativa D, né, que pode gerar dúvida em relação a isso, é essa parte do livre desenvolvimento econômico, social e cultural, que traz aqui no bojo da ideia de autodeterminação dos povos, tá, pessoal? Então, é uma questão mais aprofundadamente teórica em relação a isso, mas perceba que dentro desse artigo 4º, né, lembrem-se que às vezes não é só decorar os incisos, né? A gente precisa também entender cada inciso, né, o que traz cada inciso também do artigo 4º da nossa Constituição. Então, relembrando, questão 4,
gabarito letra I, da autodeterminação dos povos. Questão 5, Banca FCC 2021, DPE Santa Catarina. Bom, é cláusula pétrea expressa no artigo 60, parágrafo 4º da nossa Constituição, que diz que, então lá no nosso artigo 60, parágrafo 4º, vai dizer o seguinte, quais são, né, as cláusulas pétreas? A gente tem que a forma federativa de Estado, também vamos ter voto, e esse voto ele tem que ser direto, secreto, universal e periódico. Também vamos ter a separação dos poderes. Tá? Então, só colocando, né, os poderes daqui da nossa República Federativa do Brasil, a gente tem o Executivo, deixa eu arrumar esse aqui, Executivo, Legislativo e também Judiciário, tá, pessoal? E, por último, a gente tem os direitos e garantias individuais. Então, a gente vai ter ali no nosso artigo 60, parágrafo 4º, as seguintes cláusulas pétreas: forma federativa de Estado, voto direto, secreto, universal e periódico, separação dos poderes, né? Os poderes da nossa República vão ser o Executivo, Legislativo e Judiciário, e também os direitos e garantias individuais. Então, voltando para a nossa questão, as alternativas. Ela vai pedir aqui, é cláusula expressa do artigo 60, parágrafo 4º da Constituição. Então, o que é aqui, nesta nossa questão, uma cláusula pétrea? A forma federativa de Estado, a gente já matou aqui nossa questão. A defesa da paz, não. O sistema republicano de governo, também não. Dignidade da pessoa humana, olha, a dignidade da pessoa humana, ela vai ser um fundamento, tá? Lembrem-se muito bem disso, que a gente pode confundir isso daqui com um direito e garantia individual. Porém, a dignidade da pessoa humana, ela vai ser um fundamento, tá? Um fundamento da República Federativa do Brasil, né? Lembrem-se lá do artigo 1º e os seus incisos, tá? Então, vai ser um fundamento. É independência nacional. Também não. Isso daqui vai ser um princípio das relações internacionais, tá, pessoal? Então, a gente tem aqui na nossa questão número 5, o gabarito sendo a alternativa A. Questão 6, Banca CESP-Sebrasp 2021, PC Sergipe Escrivão de Polícia. Bom, questão número 6. Com relação ao poder executivo e à defesa do Estado e as instituições democráticas da Constituição, julgue o item subsequente. A Constituição Federal adota o presidencialismo como forma de governo, cabendo ao presidente da República a chefia de Estado e também de governo. Bom, pessoal, em relação a esses pontos que a questão traz, a gente tem que lembrar aqui de um mnemônico bem fácil de ser lembrado. A gente tem aqui que o Estado fede, a República é fogo
O presidente é sistemático e o regime é democrático. Tá? Então lembrem-se muito bem desse mnemônico. Quando vier uma questão, né, nas provas de concurso com os seguintes dizeres, né? A Constituição Federal adota o presidencialismo como forma de governo, né? Presidencialismo, forma de governo, cabendo ao presidente da República a chefia de Estado e de governo. Será que essa primeira parte aqui da nossa questão está correta? O presidencialismo ele é uma forma de governo? Vamos analisar aqui no nosso mnemônico. O Estado fede. Então a gente tem aqui que forma de Estado é federação. Tá? Então a gente tem aqui o Estado fede, né? De fede de federação. Então a forma de Estado é federação. Depois vamos ter aqui uma forma de governo. Forma de governo é a república. Tá? República. Então por isso que a gente fala aqui no mnemônico, a república é fogo. Forma de governo, né? Forma de governo é república. E depois a gente tem o sistema de governo é o presidencialismo. Tá? O presidencialismo. Então, o sistema de governo, né? Por isso que fala sistemático, que vem de sistema. Sistema de governo é o presidencialismo, né? Por isso que fala o presidente é sistemático. E no último, o regime. Peraí. O regime de governo é o democrático. Então, sempre quando uma questão ela tiver esse ponto no qual a gente identificou aqui, né? A CF adota o presidencialismo como forma de governo. Então, já quando tiver isso na questão, já liguem a esse mnemônico. O presidencialismo ele é forma de governo? A gente tem aqui forma de governo é república, né? Então aqui já está errado. O presidencialismo ele vai ser um sistema de governo, tá, pessoal? Então lembrem-se muito bem desse mnemônico que ele salva muito em questões. O Estado fede, a República é fogo, o presidente é sistemático e também o regime é democrático, tá? Então, forma de Estado federação, forma de governo república, sistema de governo presidencialismo e o regime de governo ele é democrático. Assim, o gabarito da nossa questão é errado, tá? Porque o presidencialismo ele é um sistema de governo e não forma de governo, tá, pessoal? Bom, a gente encerra por hoje essas nossas questões aqui sobre princípios fundamentais, tá, pessoal? E se gostaram do vídeo, deixem um curtir, né? Comentem deixando dúvidas ou então colocando sugestões, tá? Esse engajamento é de suma importância para o canal, né? Para a gente estar trazendo cada vez mais conteúdo para vocês, tá, pessoal? Então, muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau!